Povo de Deus, Pai do Senhor, passando aqui para compartilhar com você mais uma palavra para o seu coração, neste dia. Quero que a palavra do Senhor, ela possa fazer morada na sua vida e na tábua do teu coração. Já dizia o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, antes de prosseguir aqui com a palavra, eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no nosso canal, Neto com 2T Teodomiro. Você vai encontrar lá vídeos, palavras para o seu coração, e talvez alguém esteja precisando, e essa palavra será um bálsamo para o coração de alguém. Um dia a palavra de Deus mudou a minha vida, e eu tenho certeza que mudará a sua e a vida de quem ouvir esta palavra. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Eu vou ler apenas um versículo, versículo de número 41. Preste atenção nesse versículo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que a terra, o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto é muito muito emblemático, porque esse versículo que a gente leu, ele é falado em culto, em orações, aonde você for, esse versículo ele é mencionado. Mas a verdade é que o texto começa dizendo que num daqueles dias, quando a Bíblia fala num daqueles dias, a Bíblia está dizendo de um dia específico, está falando de um dia que é específico. Jesus quer dar ênfase a esse dia, e ele diz: já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Então a palavra de Jesus para os discípulos é: vamos passar para o outro lado. Independente do que aconteça no meio do caminho, no inteirinho dessa jornada, independente do que vai acontecer, a minha palavra é: nós vamos passar para o outro lado. A pergunta que não quer calar é: por que Jesus, ele diz o destino para nós, ele nos mostra o destino, mas ele oculta o processo? Porque o texto diz que no meio dessa viagem aqui vai se levantar um temporal, vai se levantar um grande vento, e o texto diz aqui a ponto da água entrar para dentro do barco. Quem está dentro dessa embarcação nada mais é do que Pedro, um profissional de mar, um conhecedor do mar. Mas o texto diz que eles estão indo à popa, eles estão indo perdendo o controle do barco, porque tem situações na nossa vida que vão fugir do nosso controle. Mas o texto diz que Jesus está no barco, dormindo na popa, sob um travesseiro. Então, uma lição para a nossa vida, que mesmo Jesus estando no nosso barco, nós não estamos isentos a tempestades. Mesmo Jesus estando na nossa vida, nós não estamos isentos a problema. Aleluia! A diferença é ter problema com Jesus, ter dificuldade com Jesus, e ter dificuldade e não ter Jesus na sua vida. Porque os discípulos estão tendo um problema, uma dificuldade com o vento que está sendo contrário contra eles, que se levanta contra eles,
com um vento que é um problema para poder eles chegarem até o destino, mas o texto diz que Jesus está no barco, dormindo, a ponto deles ficarem desesperados e despertar Jesus e perguntar: mestre, tu não se importa que nós vamos perecer? Eles estão dizendo: Senhor, tu não está vendo esse vento que está acontecendo na nossa vida? Tu não está vendo esse problema que eu estou enfrentando, essa dificuldade que eu estou enfrentando? E o texto diz que Jesus está dormindo, aleluia. E eu gosto disso, irmão, que a minha dificuldade e a tua dificuldade não tira o sono de Jesus. Isaías 6 vai dizer assim, que no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Vê que aquilo que era governo para o povo, que era o rei naquela época, morre. Então há um desespero na mente de Isaías, mas quando ele olha para o alto, ele diz: eu vejo o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías está dizendo: a terra e o trono estão sem governo, mas o trono da glória continua sendo governado pelo Todo-Poderoso. Então, os meus problemas e as minhas dificuldades não tiram o sono de Jesus, a ponto de eles chamarem Jesus e dizer: Jesus, tu não se importa que a gente vai morrer, tu não se importa que a gente está perecendo. Jesus se levanta e diz para eles: porque sois tímidos, porque não tendes fé. E eu gosto disso aqui, que Jesus vai liberar uma palavra para o vento e dizer: calma-te. E o vento aquietou-se e se fez grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pedro estava acostumado com Jesus curar paralítico. Pedro e os discípulos estavam acostumados com Jesus multiplicar pão e peixe. Pedro estava acostumado com Jesus com seus sermões, mas o Pedro ficou extasiado, Pedro ficou fora de si quando ele viu Jesus acalmar vento e acalmar tempestade. Ele diz: quem é esse? Até aqui eu vi ele curando o paralítico, dando vista ao cego. Até aqui eu vi ele mudando a história de pessoas, mas eu nunca vi ninguém acalmar vento e acalmar tempestade. O que Jesus vai fazer na nossa vida vai nos deixar perplexos. O que Jesus vai fazer na nossa vida vai nos deixar maravilhados. Nós iremos olhar e dizer: meu Deus, quem é esse? Porque na nossa ótica, o nosso problema não tem solução. Na nossa visão, o nosso problema não tem solução. Mas na ótica de Deus, e eu gosto que a Bíblia diz em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Deus irá mudar o cenário, Deus irá mudar a história, e nós iremos dizer: quem é esse? Quem é esse que faz coisas e nos deixa de boca aberta? Tem um texto na Bíblia, esse Salmo, se não me falha a memória, que diz que nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se falavam: grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso estamos alegres. Eu creio que você vai cantar e contar os teus testemunhos. Eu creio que você que está vivendo aí talvez uma fase difícil, uma dificuldade na tua casa, na tua família, uma dificuldade em alguma área da sua vida, Deus irá acalmar. Deus não só irá acalmar, Deus trará bonança na tua vida, e toda a tua história será mudada, toda a tua vida será mudada, porque quando Jesus chega, a fartura quando Jesus chega, o vento tem que parar. Quando Jesus chega, a tempestade tem que se calar. Quando Jesus chega, não tem ninguém que detenha o seu poder. E eu termino aqui, Isaías vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
fique com essa palavra. Aquilo que é impossível para você é possível para o teu Deus. Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. As águas têm que obedecer. Os ventos obedecem à voz dele, porque quando ele chega, ele traz bonança. Quando ele chega, ele traz paz, calma. Receba essa palavra no seu coração e seja curado, seja transformado pelo poder da palavra. Que essa palavra entre no seu coração e você seja mudado. Que a tua fé, ela possa ser renovada e que a tua vida nunca mais seja a mesma. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.